Senhoras e senhores, bom dia. Nossa reunião já está sendo gravada. Eu sou o Pedro Tascor Alegre, estudante de agronomia do Campus Itapina. Sou diretor de projetos da ProAgro Júnior e vamos iniciar agora a nossa reunião. É com prazer que faço a abertura do segundo dia de evento da ProAgro Júnior, a SEMAGRE, Semana Agronômica do Campus Itapina. Peço a todos que deixem seus celulares, suas câmeras, seus microfones devidamente desligados e liguem somente quando solicitados. Peço também que qualquer dúvida, qualquer pergunta, só clicar na opção de levantar a mão, que eu vou estar encaminhando isso para o Jimmy. É com muita honra que eu apresento a primeira palestra do dia, o primeiro palestrante, e é um cara que tem muito respeito da ProAgro. Hoje ele vai tratar sobre manejo de doenças da bananeira, Jimmy Barbosa, e convido ele hoje para brindar seus conhecimentos e sua forma de pensar. O Jimmy, ele possui graduação em agronomia na Universidade Federal do Espírito Santo, graduação em licenciatura em ciências biológicas pela Universidade Salgado de Oliveira, mestrado e doutorado de produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Tem experiência na área de agronomia, atuando principalmente nos temas nematologia, fitossanidade, cafeicultura, fruticultura e fitotecnia. É pesquisadora nematologista na Embrapa Mandioca e Fruticultura. Gostaria de agradecer você, Jimmy, por ter aceitado o nosso convite. Como eu disse, é uma honra ter você aqui com a gente. Cara que toda a equipe da ProAgro tem um carinho enorme. Desde a diretoria passada, foi um nome que sempre foi citado para os nossos eventos. E é uma honra ter você aqui com a gente. Um engenheiro agrônomo, mestre, doutor, pesquisador, produtor rural. Então, sinta-se abraçado por nós, sinta-se em casa e passo a palavra agora para você, Jimmy. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ok, bom dia. Obrigado, Pedro. Quero cumprimentar a todos aí que estão participando. Pessoal, nós vamos bater um papo aí sobre manejo de doenças da bananeira, né? Eu não sei o perfil de vocês, são todos estudantes, depois vocês poderiam até se identificar lá no chat aqui, enquanto a gente começa, para eu saber, por exemplo, se vocês já cursaram fitopatologia, né? Quem cursou fitopatologia vai ter um pouco mais de facilidade, porque eu não vou entrar muito em detalhes sobre os patossistemas, né? Tal, a questão que vocês veem muito na disciplina, mas vou focar principalmente apresentar para vocês quais são os maiores impedimentos para que os produtores possam obter boas produtividades com a cultura da banana, né? As principais doenças, né? E também vou falar um pouquinho sobre a broca, que não é uma doença, é uma praga, mas é uma praga muito importante para a cultura da bananeira e que promove muitos prejuízos, né? Especialmente para os agricultores familiares, tá? Então, assim, nós temos os profissionais, igual vocês, que estão, quem faz agronomia, né? For trabalhar no campo, tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem hoje um lapso, né? Uma carência muito grande de assistência técnica, da extensão rural pública, e que isso é uma oportunidade para bons profissionais da agronomia, né, que têm o perfil de fazer trabalho no campo. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, e aí vocês me dão um ok aí, para a gente iniciar. Tá certo? Deixa eu colocar aqui. Tudo certo aí, pessoal? O primeiro slide está aí na tela? Tudo certo, Jimmy? Tudo tranquilo. Beleza. Então, gente, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre manejo de doenças da bananeira, né? Eu sou pesquisador, o Pedro colocou aí, da Embrapa Mandioca e Fruticultura. E a Embrapa Mandioca e Fruticultura é uma das unidades da Embrapa e a gente trabalha com a parte de as principais culturas, mandioca e fruteiras tropicais. Fruteiras tropicais tem abacaxi, banana, citros, mamão, maracujá, acerola, manga, umbucajá, né? E alguns trabalhos pontuais com algumas outras culturas, né? Então, todas as culturas que eu citei, né, a gente tem equipe de pesquisadores
desde a parte de melhoramento, fitotecnia, fitossanidade, pós-colheita, fisiologia, nutrição, né? Então, sim, uma equipe completa de pesquisadores que trabalham com cada cultura dessa. Eu coloquei esses dados aí de 2019 do IBGE para vocês verem que a banana é uma fruta plantada em todo o país, né? Alguns locais ela é muito importante, tanto comercialmente, ou até mesmo em locais, regiões mais pobres, para alimentação, né? Então, nós temos estados que se destacam na produção, principalmente São Paulo, a região de Registro, Bahia, o extremo sul da Bahia e o oeste da Bahia, Minas Gerais, principalmente o norte de Minas, né? Mas tem crescido em outras regiões, Santa Catarina, região de Itajaí, Pernambuco e depois Espírito Santo, né? E aí vocês olham a produtividade nossa do Espírito Santo é em torno de 14 toneladas por hectare, enquanto a de São Paulo é 20, né? O Paraná é 23, né? Rio Grande do Norte é 28, quer dizer, um nível tecnológico maior. São áreas menores, mas muito mais bem cuidadas. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aí. Isso aí, pessoal, eu coloquei para vocês entenderem como é que a gente faz o planejamento na Embrapa. Todas as nossas ações, os projetos de pesquisa, são focados, né? A gente faz um levantamento econômico, a gente também tem economistas nas equipes, e a gente pega e regionaliza, né? Aí estão os dados dos principais polos de produção de banana do país, né? Para vocês entenderem. Olha aí o que é altíssima produtividade. Vale do Açu, Bom Jesus da Lapa, Janaúba e Baixo Jaguaribe, né? 4 estados diferentes. Por quê? São grandes polos produtores, às vezes não são, nem o Vale do Açu, né? Em área não é tão grande, mas tem um nível tecnológico grande e tem uma demanda muito grande por trabalho de pesquisa e transferência de tecnologia. E aí, se vocês forem lá nas últimas linhas, lá, ó, baixíssima prioridade, tá lá o polo de Guarapari. O que é? Por que está Guarapari? É a micro-região de Guarapari. É Guarapari, Anchieta, Iconha, Rio Novo. É uma área que tem muita banana, mas um baixo nível tecnológico, né? E aí a gente coloca como baixa prioridade. Por quê? Nós temos que priorizar os trabalhos em regiões onde nós vamos ter um retorno, né? Pela importância do trabalho da Embrapa, né? Nós vamos conseguir transformar uma realidade e ter um retorno, uma transferência de tecnologia ou uma adoção de uma tecnologia maior. Tá? Então, isso aí eu queria mostrar para vocês que a gente tem um mapeamento de todas as regiões do país, nós desenvolvemos trabalhos na medida do possível, né? Em todas as regiões do país, mas só a gente tem que priorizar as atividades dos projetos de pesquisa em função das demandas e principalmente priorizando os maiores polos produtores, tá certo? Então, a banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, é cultivada em diferentes países do mundo, tropicais, subtropicais, né? Ela pode ser utilizada verde, madura, crua, processada. Em países como a América Central, ela é muito mais utilizada em diferentes formas na alimentação. Aqui no Brasil ainda é muito pouco comparado a outros países, né? E é um alimento muito rico em vitaminas, em minerais, né? E é a fruta mais popular, pessoal. Quando diminui o consumo de banana no país, isso é altamente preocupante, porque é sinal de recessão econômica, né? Que nem nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Baixo poder aquisitivo das pessoas, inflação em alta e, principalmente, as camadas menos favorecidas passando muito aperto. Condições climáticas para a banana, né? Em torno de 26 a 28 graus, ou em regiões mais frias, né? Em temperatura abaixo de 15, ou superior a 35 graus, a banana começa a ter dificuldade, problemas fisiológicos, né? Mas hoje a gente tem a banana, por exemplo, no norte de Minas, que é um local muito quente, mas a demanda por água, né? A irrigação é muito grande. Precipitação em torno de 1.200 a 1.800 milímetros, se possível, bem distribuídos, mas hoje, para se obter boa produtividade e com qualidade, há necessidade da irrigação, né? Porque hoje a questão climática, às vezes, né? Um veranico prejudica muito e atrasa muito o desenvolvimento da planta, né? Questão de luminosidade, vento, altitude. Altitude você vê, né, um pé de banana desde na beirada da praia até mais de 1.000 metros de altitude, né?
Coisas importantes que o produtor e o técnico devem levar em consideração: escolha da área, preparo e conservação do solo, calagem, adubação, escolha da variedade, plantio, o espaçamento principalmente, os tratos culturais, pragas, doenças, colheita e pós-colheita. Então, é muita coisa envolvida para você obter sucesso, né, com uma cultura ou com um cultivo de alguma espécie, né? E a banana não é diferente, tá? Então, a banana, nós vamos comentar isso com vocês, que a gente vê muitos erros, principalmente pelos agricultores familiares. O que é mais oneroso? É a implantação. Então, por quanto mais tempo você conseguir manter esse plantio, maior o seu retorno econômico, né? Mas se vacilar nos tratos culturais, e principalmente no manejo de pragas e doenças, né, isso será comprometido. Escolha das variedades. Principalmente o que determina isso é a preferência dos consumidores. Às vezes, o programa de melhoramento desenvolve um material muito bom, mas não é a escolha do consumidor. O consumidor prefere um material mais tradicional e leva-se muito tempo para isso, para esse material novo, essa cultivar nova, né, obter uma parcela do mercado. Qual é a produtividade, tolerância a pragas, doenças, tolerância ao frio, tolerância à seca, né? E uma questão também de disponibilidade do material. Por quê? Todo o material que é desenvolvido pela Embrapa agora, né, nós fazemos editais e esses materiais são licenciados para que biofábricas possam multiplicar o material. E aí que possa ter acesso ao produtor. Por quê? A Embrapa não tem mais condição de ficar multiplicando o material para fornecer aos produtores. Algumas práticas culturais importantes, né? Manejo de plantas daninhas, irrigação, desbaste, desfolhe, escoramento, eliminação do coração e manejo do cacho, corte pseudocaldo e retirada dos restos florais. Tudo isso aí tem envolvimento direto com alguns problemas, né, de ataque de pragas e doenças. Então, hoje nós vamos comentar principalmente as principais pragas e doenças do bananeiro: cigatoca amarela e negra, viroses, mal do Panamá. Vou falar de uma praga, que é a broca do rizoma, e nematóides. Tá? Cigatocas amarela e negra. Essas doenças, né, são amplamente conhecidas e amplamente distribuídas em todo o país. Né? Você vê que surgiu lá na Ásia em 1963, né, e aí depois veio para a América Central, né, e chegou no Brasil em 1998. Né? E aí vocês, não sei se vocês sabem, mas pelo menos, pessoal, depois vocês pesquisam, quando chega uma nova doença no país, né, o Ministério da Agricultura, juntamente com as instituições estaduais, adotam medidas para tentar, né, restringir a disseminação daquela doença. Então, isso aconteceu com a cigatoca negra, e ela demorou a disseminar pelo país todo, né? Para vocês terem ideia, de 98, ela chegou no Espírito Santo em 2016, tá bom? Então, aí, ó, esse mapa aí que eu coloquei da Instrução Normativa 2018, né? Você vê hoje que só a parte do Nordeste que não tem a presença da doença. E aí, por exemplo, em Minas Gerais, alega que tem na zona da mata, mas que ainda a doença não tinha chegado no norte de Minas, né? É uma doença muito importante, só que ela também precisa de uma condição climática favorável ao seu desenvolvimento. Então, se o produtor adotar as medidas corretas de manejo, ele minimiza, né, os problemas da doença. E é uma doença muito agressiva, vou mostrar algumas fotos para vocês. Então, assim, só voltando aqui, eu fui cedido ao Ministério da Agricultura, e eu sou pesquisador da Embrapa, mas eu atuei 3 anos aqui no Espírito Santo como superintendente do Ministério da Agricultura, né, do final de dezembro de 2015 a janeiro de 2019. E aí, logo no início de 2016, começou esse problema, porque eu sabia da ocorrência de cigatoca negra na região de Linhares, mas o Estado, né, principalmente o IDAF, não reconhecia. E aí nós fizemos, né, organizamos uma visita do Ministério da Agricultura, técnicos coletaram a amostra, e aí confirmaram que a doença estava presente, e aí o Estado passou a adotar, né, as medidas que são exigidas pela legislação para minimizar a disseminação da doença para outros estados. Tá? Então, assim, o que acontecia muito, pra vocês terem ideia, um caso que surgiu em Nova Venécia, foi um pequeno produtor que ele visitou familiares no sul do país e trouxe muda de banana. Trouxe a muda de banana e veio com cigatoca negra. Então, vocês veem a importância
né, de disseminar essas informações e principalmente orientar as pessoas para quando forem em diferentes locais, não trazer nenhum material, né, que possa introduzir doença em outros locais. E aí nós temos várias doenças importantes que ocorrem em outras regiões, não com banana, também com outras culturas. Por exemplo, o citrus, HLB, que é o greening, causado por uma bactéria, que ainda não tem no Espírito Santo, e o nosso maior medo é que seja trazida através de mudas contaminadas de outros estados. Por isso a importância da legislação, principalmente a fiscalização, as barreiras fitossanitárias, que são responsabilidade do IDAF no estado. Bem, a cigatoca amarela já existe no país, né, quase 80 anos, né, foi constatada primeiro no Pará, e aí ela levou cerca de 10 anos para atingir o Centro-Sul, e hoje já está disseminada em todo o país. Quais são as diferenças entre as duas doenças? Eu vou mostrar alguns sintomas para vocês, né? São fungos diferentes, né? São fungos que têm a fase sexuada e assexuada, são fungos que se adaptam em diferentes regiões, né? E provocam perdas diferentes. A cigatoca negra é muito mais agressiva que a cigatoca amarela. Né? Então, aí, colocando, né, qual é a diferença entre Myxophilella musícula ou Pseudocercospora, né, para a figiense, que é a cigatoca negra, né? Qual que é a diferença morfológica? A forma sexuada do fungo e a gente identifica por técnica de biologia molecular. Algumas diferenças entre os fungos, né, que causam ambas as doenças, né? Aí a primeira coluna aí é a cigatoca amarela e a segunda a cigatoca negra, né? Principalmente, pessoal, eu não vou passar isso, a diferença, principalmente, a forma dos sintomas, uns ocorrem na face inferior da folha e outros na face superior, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quais que são as principais. A coloração das estrias, né, a cigatoca amarela, o próprio nome já diz, a cigatoca negra é um marrom escuro, né, enegrecido, a posição da estria na folha, a densidade das estrias, a capacidade de destruição do tecido foliar e quanto à resistência varietal. Isso é muito importante, gente. Tem algumas cultivares que são resistentes à cigatoca amarela e suscetíveis à negra e vice-versa. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Então, olha aí, a cigatoca amarela, ela começa com as estrias amarelas na face superior da folha. Você vai ver tipo as ranhuras amarelinhas começando. Já a cigatoca negra tem estrias marrons na face inferior da folha. Quando iniciar toda a destruição do tecido foliar, aí você vai ver tanto no lado de baixo quanto no lado de cima da folha, né? Aí a cigatoca amarela é muito característica. Você vê pequenas pontuações amarronzadas, mas cercado por esses halos amarelados, né, que tomam conta de toda a folha. A cigatoca negra, você tem que virar a folha e você vai ver esses pontos amarronzados, né? E aí depois começa o enegrecimento dos tecidos, conforme a foto aí superior do lado direito. E olha aí a diferença, muito característica, tá vendo? A cigatoca amarela, você vai ter predominância da coloração amarela na folha, né? Seguido do apodrecimento do tecido. E a cigatoca negra desse amarronzado, esse escurecimento e essas pontuações escuras na folha. Tá? Só que aí ocorre o coalescimento das lesões e a destruição do tecido foliar. Se destrói o tecido foliar, diminui a capacidade de fazer fotossíntese, né? E aí diminui a capacidade, limita o crescimento e a produtividade das plantas. Aí, ó, mostrando para vocês a diferença de uma folha muito atacada, como é que fica a cigatoca, a diferença da cigatoca negra para a cigatoca amarela. Comportamento varietal, olha que interessante. A variedade ouro é suscetível à amarela e resistente à negra. Já a terra é resistente à amarela e suscetível à cigatoca negra. Por exemplo, aí na região aí de Itapina, Colatina, é um importante polo de produção de plátanos ou banana da terra. Né? E a cigatoca negra tem causado graves prejuízos, tanto nessa região quanto em outras regiões do país. Né? Aspectos epidemiológicos. Triângulo da doença. Para haver a doença, tem que ter um ambiente favorável, agente causal, o fungo está presente em quase todo o país, no caso da cigatoca amarela, e o hospedeiro suscetível. Há diferenças, né, entre materiais, e nós temos alguns materiais resistentes à cigatoca, ou tolerante à cigatoca amarela, ou tolerante à cigatoca negra. Uma foto aí mostrando para vocês, né,
lá na região de Corupá, Santa Catarina, você vê a destruição do tecido foliar das plantas. Isso reduz muito a capacidade produtiva das plantas, né? Formas de disseminação, principalmente pelo material infectado, folhas infectadas, isso acontecia muito antigamente, pessoal. O pessoal protegia, né, as frutas na própria carroceria dos veículos ou nas caixas de madeira com o próprio tecido vegetal, e isso levou a doença de um lado para o outro. As caixas de transporte de frutos hoje, né, em muitos estados, a exigência da caixa plástica e não a caixa de madeira, ou caixa de madeira nova. Exatamente para você evitar a disseminação ou limitar a disseminação. Fatores climáticos, principalmente como vento, chuva, orvalho, facilitam a disseminação e também a ocorrência da doença, a agressividade da doença. Um hospedeiro alternativo interessante é a helicônia, que também hospeda a cigatoca negra. Controle. Como se pode ser feito controle das cigatocas? Eu comentei a defesa fitossanitária, barreiras, né? A fiscalização, evitando que materiais de outros estados cheguem no estado onde não ocorra a doença, a parte de legislação e fiscalização, né? Por isso a importância da gente ter instituições com corpo técnico forte para poder fazer essas ações, né? Eu citei para vocês o caso do citro. O Espírito Santo tem uma potencialidade muito grande para a citricultura, mas se o green chegar aqui, né, ou HLB, vai limitar essa condição nossa. Depois, de curiosidade, vocês digitam aí no Google, põe assim, HLB em São Paulo. Vocês vão ver como essa doença já eliminou, né, uma grande parte dos plantios em regiões tradicionais de citros em São Paulo. Tá? Controle cultural, reduzir o inóculo. Como é que você reduz o inóculo numa área doente? Fazendo a desfolha sanitária, desfolha cirúrgica, destruição principalmente de bananais abandonados, né? Então, a gente vê isso principalmente com a cultura do mamão, tá? Por exemplo, a DAB, que é na Bahia, ou IDAF, né, para controlar doenças como a virose no mamoeiro, podem editar uma norma exigindo que produtores destruam lavouras abandonadas, para que isso não sirva de inóculo, né, para outras lavouras. Tá? Um caso muito importante dessas normativas é em Santa Catarina. Por exemplo, o maracujá em Santa Catarina, ele só tem o ciclo durante um ano. Né? Plantou, mudas já bem desenvolvidas, põe no campo, colheu, e aí chega uma certa época do ano, destrói todas as lavouras para fazer um controle de uma virose importante. Se o Estado não tivesse adotado isso, Santa Catarina hoje não conseguiria mais produzir maracujá. Então, eu estou citando esses exemplos para vocês verem a importância da parte da legislação, né, e fiscalização para controle de doenças. Aí, o controle cultural é a desfolha sanitária. Então, a folha, que já tem muito inóculo da doença, que está com tecido vegetal bem avançado de destruição, ela tem que ser jogada para o solo. Só de jogar no solo, né, você vai reduzir a capacidade do fungo, né, de infectar as folhas mais novas. Né? E aí é óbvio que são medidas que devem se somar. Fazer a desfolha e aplicar um fungicida, por exemplo. Né? Só a desfolha não vai resolver, porque o inóculo que permanecer nas outras folhas vai continuar aumentando e infectando as outras folhas novas. E aí mostrando, né, retirou até a maioria das folhas, né, quer dizer, prejudicando até a planta, mas era necessário para controlar a doença. E aí também a gente chama de desfolha cirúrgica, é você retirar uma parte da folha que tem mais inóculo, né, e deixando a folha, a partes que estão mais limpas, porque a folha é muito importante no processo fotossintético. Favorecimento da planta suscetível. Isso é muito importante, gente. Às vezes, a gente vê muito isso, o produtor fazer os tratos culturais de forma desequilibrada, de forma desordenada, né? Aduba com intervalos muito grandes, vai lá e joga uma quantidade de adubo muito grande, né? Aí o adubo acidifica o solo, o adubo queima as raízes, né? Então, qualquer fator que você fizer para favorecer a planta, você vai desfavorecer o patógeno, né? E aí eu citei a questão de nutrição, adubação, uso de revigorantes, produtos à base de aminoácidos, à base de hormônio, tudo que você favorecer o crescimento da planta e o vigor da planta, né, você vai estar favorecendo a planta na briga contra o patógeno. Tá? E um trabalho interessante,
que em algumas regiões, igual na Bahia, né, que tem muita produção de cacau, né, e que põe a banana no início de formação do cacau, quando a banana fica um pouco sombreada, ela apresenta menores sintomas, né, de cigatoca negra, principalmente. E aí, o que eu já comentei, reduzir a umidade no interior do bananal. O fungo precisa de umidade, né? Questão de penetração, desenvolvimento no tecido hospedeiro. Então, tudo que você fizer, drenagem, espaçamento, desbaste, desfolha, controle de plantas daninhas, né? Que você diminuir a redução da umidade, você vai estar favorecendo a planta. Aí, mostrando, né, um dreno bem feito, né? Isso é áreas, principalmente norte de Minas, Bom Jesus da Lapa, né? Onde, por causa da temperatura elevada, a irrigação é muito pesada. E aí, se você não tiver uma boa drenagem, você vai ter problema de comprometimento do sistema radicular, né? E aí, eu já citei para vocês, olhem só à direita, né? A planta já feita de desfolha, e olha à esquerda o produtor que não faz. Quando é que ele vai conseguir controlar essa doença aí? Nunca. Desse jeito, nunca, né? Porque a quantidade de inóculo e destruição do tecido vegetal é enorme, tá? E, às vezes, é uma medida simples e que muitos produtores não fazem, especialmente agricultores familiares. E aí, mostrando, né, a questão da alta incidência de luz é importante, você ter uma luminosidade adequada no interior do bananal, evitar alta densidade de plantas, vocês veem que essa família, essa torceira está errada, né? A banana tem que ser, a gente fala, mãe, filho e neto, né? Para você ter a sequência de produtividade boa, né? Uma planta cacheando, outra no desenvolvimento médio, né? E a filha pequenininha, para você ter a sequência normal da torceira, ou da família, tá? E aí, alguns materiais que são... Eu falei com vocês, o que determina principalmente os materiais que estão no mercado? Vocês vão ao supermercado, o que tem lá? Né? A banana nanica, banana tipo terra e prata, que são as maiores. Aí a prata é geralmente a prata anã, a prata Gurutuba, prata Catarina, né? Mas aí você vê que nós temos a quantidade enorme hoje de materiais, né? Alguns que foram desenvolvidos e alguns até introduzidos aqui no Espírito Santo. Por exemplo, no caso da Japira e Vitória, que foram desenvolvidos lá pela Embrapa e feito um trabalho aqui pelo Incapé no estado, né? São materiais resistentes, mas aí alguns frutos graúdos, algumas têm problema de despencamento, né? E aí ainda não se adaptou ao nicho de mercado. Um material muito interessante, que esse último aí, a platina, é um material que é resistente a cigatoca negra, resistente a outros cigatocas, resistente a malto panamá, né? Mas que tem alguns probleminhas para adaptar o sistema de produção. É um material que se adapta muito bem ao sistema orgânico, por ser resistente a doenças, né? E exigir ser menos exigente em água e nutrição. Mas isso que eu falo com vocês, ó, diferentes materiais aí, só que ainda, né, com uma participação muito baixa no mercado. E aí nós temos outros materiais, né, a galil 18, por exemplo, a ouro, que são resistentes, mas que não tem uma grande participação no mercado por causa do gosto do consumidor. Aí mostrar algumas fotos para vocês dos materiais, né? De diferentes materiais. O que a gente mais conhece na região? A nanicão, né? Que é uma banana muito plantada, né? Mas que é suscetível a cigatoca, principalmente cigatoca amarela. E está tendo, assim, não tinha tanto problema, mas agora a gente está vendo algumas áreas que tem problema com o mal do Panamá. Nós vamos conversar sobre isso, né? E esses materiais mais novos da prata que eu citei, né? Que tem resistência, mas não caíram ainda no gosto popular. E o controle químico, pessoal. O uso de fungicidas com os materiais suscetíveis tem que ser feito, né? Então, como é que se faz? Tem que monitorar a doença. A doença está sob controle, não está chovendo muito, não tem umidade, o intervalo entre aplicações aumenta, né? Outra questão é intercalar grupos químicos dos fungicidas, né? Evitar ficar usando o mesmo grupo químico, né? Então, tem vários produtos registrados no mercado, né? E o ideal é fazer a intercalação de diferentes grupos químicos. Os mais utilizados é o grupo triazol, né? Vários fungicidas utilizados. E tecnologia de aplicação, desde que seja bem feito, de qualquer forma pode ser feito. Por exemplo, alguns maiores produtores na região de Linhares, eles fazem aplicação aérea, através de aviões, né? Outros, os menores produtores, fazem aplicação através da bainha, né? E alguns produtores fazem aplicação de fungicida até via solo, né? Agora, tem que, óbvio, respeitar
o intervalo, né, o período de carência dos produtos. Isso é uma questão muito importante, tá? Nós temos algumas viroses muito importantes para a bananeira, né? Eu vou citar aqui as mais importantes, passar rápido para vocês conhecerem, né? Mas se a gente for colocar os principais problemas sanitários, nós vamos pôr a questão das cigatocas, mal do Panamá, nematóides, né? Depois broca e aí depois virose, né? Vocês vão entender o porquê. Nós temos 2 vírus muito importantes na bananeira, que é o BSV e o CMV, tá? O vírus que a gente chama mosaico do pepino e o vírus do topo em leque. Por que essas doenças são importantes? Elas causam perdas, elas interferem no intercâmbio de hemoplasma, que para você, até mesmo na micropropagação da bananeira, mudas micropropagadas têm que estar limpas, né? Fazer o trabalho de indexação. E na produção de mudas e sadia em geral. Então, vírus, pessoal, é um troço difícil demais de manejar, de controle. Não existe controle. Principalmente para a bananeira, né? Infelizmente, aí muitos acreditam, né, que, por exemplo, qual que é o manejo correto de virose em plantas? Material resistente, né? Que é difícil para muitos cultivos, tá certo? Né? É você evitar que a virose chegue na sua área. Por exemplo, no caso do mamoeiro, a planta está com virose, o que é que faz? Erradica a planta, né? Erradica a planta. Não tem outra forma. Maracujá, a mesma coisa. Vários outros cultivos, a mesma coisa, né? Infelizmente, por causa dessa situação complicada que a gente vive no país, né? Muitas pessoas estão acreditando que tomar um remédio para verme você vai controlar um vírus, né? E aí, isso é um negócio meio complicado, né? Então, mostrando para vocês que na parte de plantas é complicado, vocês imaginem em relação aos animais. A única coisa que controla vírus em humano é vacina. Os vetores, para você manejar bem a virose, você tem que controlar o vetor, que é o vetor que vai transmitir a doença de um local para o outro. Quais são os principais vetores das viroses? Pulgões, né? Alguns afídeos, mosca branca e cochonilha. São os principais. Esses são os principais vetores da maioria das viroses das culturas de importância econômica, tá? Então, o vírus da estria, o BSV, ocorre no Brasil e em vários outros locais do mundo. Olha como é que o vírus é complicado. Pode ser disseminado até mesmo por semente, e aí transmitido de forma semi-persistente, tá? Então, aí, não sei quem fez fitopatologia, depois vocês vão revisar o que é forma semi-persistente, persistente e não persistente, né? É aquela questão da alimentação do inseto, com quanto tempo que ele tem a capacidade de transmitir após adquirir o vírus, né? Poucas horas, né? Ou alguns dias, ou durante toda a vida dele. Olha para você ver como é que é complicado essa relação, né, do vetor com o vírus. E aí possui numerosos chips, né? Então, é complicado. O que a gente tem visto nos bananais? Que as viroses vêm aumentando e aí tem que erradicar a planta, tá? E aí, sintomas foliares do BSV, tem que tomar muito cuidado, pessoal. Tá vendo que é tipo as ranhuras? Para não confundir isso, às vezes, com questão da cigatoca negra, né? E às vezes na face inferior da folha, às vezes também com ácaros, tá? Mas principalmente nas nervuras e no pseudocaule, você vê essa sintomatologia. Então, por isso aí, você já dá para diferenciar da cigatoca negra, porque a cigatoca negra é somente nas folhas. Virose você vai ter nas nervuras e no pseudocaule. E a outra virose é do mosaico do pepino. Olha só como é complicado. Tem mais de 200 espécies hospedeiras, entre plantas cultivadas e não cultivadas, né? E transmitido por mais de 60 espécies de afídeos, né? Que são aí os pulgões. E pode causar perda de até 100% quando infecta plantios novos. Eu vou mostrar uma foto para vocês de uma lavoura nova, né? Olha aí, ó. O que o mosaico faz? Essa redução, né? Esse ataque aí, encurvamento, né? Esse amarelecimento no limbo das folhas. E olha aí o CMV, né? Fazendo, bem dizer, matando a folha vela. Tá? Você vê aí, a muda provavelmente já vem infectada por campo, e essa muda aí está totalmente condenada, né? Não tem condição de uma planta dessa ter um bom desenvolvimento. Isso aí tem que ser erradicado e plantado novamente. Se você erradica a planta, né, e tem um controle dos vetores, você vai conseguir que a planta que você replantar tenha um bom desenvolvimento. Controle de virose. Conhecer o vírus, principalmente os métodos de disseminação, fazer o controle, né, dos seus vetores, usar muda sadia, eliminar plantas doentes
eliminar hospedeiros alternativos, aí o que é difícil, né? Vocês viram que tem vírus desse aí que infecta mais de 60 espécies hospedeiras. Variedades existentes não é muito pouco explorado. A gente tem isso para outras culturas, mas não no caso da bananeira. E o trabalho de quarentena, evitar a introdução, principalmente através de mudas em áreas que não ocorram os vírus. Pessoal, vou falar um pouquinho sobre o mal do Panamá. É uma doença muito importante, né? E seria interessante depois vocês darem uma revisada sobre como essa doença vem aumentando sua importância no Brasil e no mundo, principalmente com o surgimento de novas raças, né? O agente causal é o Fusarium cis, por formas especiais cubensis, raças 1, 2, 3, e agora a raça 4, que já surgiu na Ásia, veio para a América Central, tem casos na Colômbia e no Peru, né? E nós estamos muito preocupados com a chegada desse fungo no país. Por quê? Alguns materiais têm resistência, né? Algumas raças desse fusário, mas não tem resistência à raça 4, né? Por isso a importância, né, do trabalho dos programas de melhoramento genético da Embrapa, por exemplo, de banana, né, para desenvolver cultivares com resistência a essas raças dos fungos. Então, eu coloquei essa matéria aí para vocês terem ideia, ó, de fevereiro de 2021, né? Ó, Brasil preparações para prevenir a entrada de nova raça da multifusária da bananeira. Então, as instituições de diferentes países, né? No caso aqui, Embrapa, Biovest, instituições da Colômbia, da Europa, da Ásia, né? Principalmente a Austrália foi onde começou lá, né? Na Ásia, fazendo trabalhos até também de intercâmbio de materiais genéticos para tentar desenvolver cultivares resistentes. Né? Então, agora, aqui na América do Sul, foi confirmado na Colômbia e no Peru, né? E por causa dessa região lá em cima, na Amazônia, né? Transporte muito em rios de um lado para o outro, a gente fica muito preocupado dessa doença chegar principalmente pelo norte do país. Tá? Então, o sintoma do mal do Panamá é o quê? Como é um fungo que habita o solo e ele ataca o sistema vascular da planta, né? Você vai ver isso aí. Questão de amarelecimento, né? E murchamento das folhas e até morte das plantas, tá? Pode ocorrer isso aí, a quebra das folhas, né? Devido à perda de água e até a rachadura do pseudocaule. E aí, quando você corta, né? O pseudocaule, você já vê essa descoloração. Isso aí é um sintoma característico que essa planta está sendo atacada por fusário, tá? Mal do Panamá. E aí o fusário é um patógeno de solo, né? Ele tem forma de sobrevivência no solo, né? Tem algumas variedades resistentes, né? Mas que eu comentei com vocês, a maioria das cultivares hoje, que tem grande parte do mercado consumidor, são variedades suscetíveis. Então, essa doença começou lá na América Central, né? Depois, olha que é a importância da doença, gente. Cultivava lá a banana, que é a Gros Michel, o pessoal passou plantou a banana Cavendish, e aí de lá esse problema veio para o mundo todo. E o Brasil consumia bastante banana maçã, e a banana maçã é altamente suscetível. O mal do Panamá mata a banana maçã rápido. Então, alguns produtores só conseguiam colher o primeiro cacho. E isso inviabilizava a produção, porque a implantação de um hectare de banana é caro, né? E aí, o que aconteceu? Além da banana maçã, os materiais de prata, igual a prata anã, são suscetíveis. E aí, está acontecendo, se o produtor vacilar um pouquinho no manejo, o mal do Panamá se espalha de uma forma dentro da lavoura que o produtor não consegue mais controlar. E o que o produtor está fazendo? Está arrancando a banana prata e plantando banana nanica. E aí, o que vai acontecer ao longo do tempo? Uma super oferta de banana nanica, e a banana nanica tende a ter preços muito ruins. Tá, pessoal? Então, isso está acontecendo em várias regiões do país. Por isso, a importância de fazer um manejo bem feito na lavoura e, se possível, usar um material que tenha uma resistência. E aí, mostrando para vocês a diferença da variedade Granine, né, que é uma nanica, para platina, que é um material tipo prata, mais resistente, e uma prata anã do lado. Então, assim,
principalmente pequenos produtores, agricultores familiares, têm que fazer um plantio pequeno desses materiais novos, que tenha resistência, para tentar adaptar o sistema de produção que a gente fala, tá? Se o material, quando ele começa a amadurecer, tem despencamento, cortar um pouco antes, né? Fazer um tratamento diferenciado no pós-colheita, para reduzir esse despencamento. Só que a Embrapa agora nós estamos fazendo um melhoramento dessa platina. Cruzamento com outros materiais, provavelmente daqui a 1, 2 anos vai ter um novo material no mercado. Né? Resistente a cigatox, resistente ao mal do Panamá, né? E que não tem esse problema de despencamento. E saiu uma foto, pessoal, de uma área, de um projeto grande, que era no município de Ponto Novo, na Bahia, e por muito problema de doença. E aí, por causa daquela crise hídrica lá em 2015, 2016, faltou água, né? E o produtor perdeu uma área de mais de 200 hectares de banana. E aí, mostrando para vocês, né, a diferença. A banana nanica, apesar de ter uma certa resistência ao mal do Panamá, né, tá tendo alguns problemas. Se o produtor não fizer o manejo correto, né, ele tá começando a ter problema com o mal do Panamá. E a banana prata anã, a gente vê isso aí, ó, essas reboleiras, esse buraco, né, que realmente mata a planta. Quais são as medidas de controle que a gente pode utilizar? Evitar áreas com história de ocorrência da doença, muda sadia. Questão de pH do solo, pessoal. Olha só a importância do agrônomo profissional. Se o pH do solo é baixo, você vai ter maior problema com fusário no solo, tá? Então, uma das primeiras medidas é elevar o pH do solo, fazer um aporte de matéria orgânica, porque aí você vai favorecer a biota, né? A gente chama os inimigos naturais, tanto de fusário quanto principalmente de nematóides. Controle de nematóide, vamos falar daqui a pouco. O nematóide ele promove ferimento nas raízes e é porta de entrada do fusário. E aí, esses dois patógenos juntos, eles realmente destroem tanto a lavoura de banana quanto outras culturas que eu vou citar depois. Use variedades resistentes e monitoramento do pomar e erradicação de plantas doentes. Se você começa a erradicar as plantas doentes, né? Joga um calcário, joga um cal para elevar o pH ali e planta uma muda nova, faz uso de produto biológico, você tende a minimizar esse problema do fusário, tá? Uso da resistência, aí, no caso da BRS Platina, plantado no sistema orgânico, e aí vocês verem que na entrelinha fizemos um coquetel, né, de cobertura vegetal que incorpora esse material, melhora a matéria orgânica e você minimiza os problemas com o mal do Panamá e nematóides. Controle biológico. Hoje, pessoal, tem aumentado muito, principalmente visando o manejo de fusário e mal do Panamá, tá? Agora, a gente vê muita coisa mal feita. Hoje tem muita produção on-farm, o produtor querendo multiplicar, né, os produtos biológicos em casa, fazendo isso em caixa d'água de qualquer jeito, e daqui a pouco ele está multiplicando vários agentes fitopatogênicos jogando para a lavoura também. Então, precisa ser bem feito, tá? A banana é uma cultura perene, e que a gente necessita fazer o manejo das doenças com ação prolongada e permanente. Então, se o patógeno sobrevive no solo, né, não vai ser de qualquer jeito que você vai conseguir controlar essa doença. Tá? Essa área de manejo biológico tem aumentado muito e vai continuar aumentando, tá, pessoal? A gente tem que trabalhar sempre a produção integrada, fazer questões de integrar diferentes atividades, práticas de manejo para controlar doenças que têm patógenos de solo, como o caso de fusário e nematóides, tá? Eu vou falar um pouquinho melhor disso quando eu for tratar sobre nematóides. Olha só que interessante, gente. A gente tem muito isso. Vocês sabiam que o próprio engaço da bananeira, ele é rico em nutrientes, mas o colega Zildo Cordeiro, que é um pesquisador fitopatologista que aposentou recentemente, ele fez essa questão aí, ó, de você bicar esse engaço, né? Coloca esse engaço em tanques, tá? E esse lixiviado do engaço, ele tem uma ação até mesmo contra fusário e nematóides no solo. Eu fiz um teste em nematóides. Por quê? É rico em potássio e fenóis. Tá? Então, assim, além de melhorar a fertilidade do solo, né, ele ainda tinha uma ação no manejo desse patógeno. E aí a gente tem vários, gente, resíduos, né? Por exemplo, resíduo da manipoeira,
né? Vários adubos orgânicos, torta de mamona, palha de café. A palha de café, pessoal, é um excelente adubo orgânico. Tem uma, além de ser rica em potássio, ela tem uma excelente ação nematicida. E melhora a biota, que são os inimigos naturais desse patógeno do solo. Uma coisa que eu coloquei, as variedades tipo prata. Tem que ser um manejo muito bem feito, né? Erradicar as plantas doentes, melhorar o pH do solo, né? Fazendo a aplicação de calcário ou cal, ou água silício, ou algum outro corretivo. E, principalmente, bastante uso de matéria orgânica. As culturas de cobertura, logo na implantação do bananal, né? Você fazendo ali o plantio de cobertura, né? Adubo verde e incorporando isso ao solo, você vai melhorar o pH do solo e vai melhorar a biota do solo e tende a ajudar muito no manejo de fusário e nematóides, né? Variedade tipo maçã, né? A maçã tradicional, em áreas que tem muito problema com o mal do Panamá, o produtor tem que fazer um trabalho muito grande com o aporte de matéria orgânica e manejo biológico para conseguir colher, certo? Manejo tipo prata, é o que eu falei com vocês. Diferentes práticas de manejo, né? Variedades resistentes. Um exemplo de um material do tipo prata seria a platina. E do tipo maçã seria a BRS Princesa. Tá? Eu vou mostrar uma foto para vocês mais para frente. Uma praga importante, pessoal, é a broca do rizoma. Tá? A broca do rizoma, junto com o nematóide e o fusário, limita a produção de qualquer lugar, de qualquer lavoura, se o produtor vacilar. Tá? Então, é provocado, a gente chama o moleque da bananeira, né? Que é o Cosmopode sólidos. Esse besouro aí, vou passar rapidamente isso para vocês. O que é que eles fazem? A larva promove essas galerias, a destruição toda do rizoma da planta, né? E aí, por isso que ocorre muito tombamento, gente, principalmente na banana do tipo terra. É devido ao ataque de broca e nematóides, que destrói o sistema radicular, tá certo? E aí, né, diferentes fases do adulto, qual que é a importância? Dependendo da região, né, da temperatura e outros fatores climáticos, o ciclo varia de 29 a 82 dias. Então, quer dizer, ao longo do ano, quantas gerações que você pode ter dessa praga, né? E aí, se vacilar no controle e destruir o rizoma da planta, já era. Aquela planta não vai conseguir mais sobressair. O danos eu coloquei, né, que são principalmente destruição do rizoma, morte, tombamento, e aí diminui o peso do cacho e o tamanho do fruto. Tá? Isso a gente vê muito, principalmente banana da terra. Que aí tanto o nematóide quanto a broca tem esse dano direto, que por destruir o sistema radicular, vai diminuir o porte da planta, o vigor da planta, e isso vai diminuir o peso do cacho e a qualidade do fruto. Tá bom? O que pode ser feito? Monitoramento, iscas. Se você faz iscas e coloca tanto produto, essa aí é uma isca do tipo telha, né? Quer dizer, quando você corta um cacho, você pega e fraciona, pico pseudocalo em diferentes tamanhos. E aí você pode colocar essa do tipo queijo, tanto produto biológico, à base de Balvéria, ou um produto químico, um inseticida. E aí, o adulto vai ser atraído, né, por esse corte aí, que exala, né, subprodutos que atraem o adulto, e aí ele passando ali, onde tiver o produto biológico ou o produto químico, ele vai morrer. E aí você vai reduzir a população, né? Então, colocar iscas, em torno de 20 iscas por hectare, fazer uma distribuição mensal, e aí você monitora a população dos insetos, né? Agora, esse aí é o adulto da broca, ó, parasitado por Balvéria, mas do lado aí, esse metamase, gente, não é o que ataca a bananeira, não. Às vezes a gente pode até ver no meio da banana, mas esse aí ataca algumas palmáceas, tá? O principal é o Cosmopode sólidos, que é esse marrom escuro ou esse preto aí. Qual que é o nível de controle? Se tem mais de 5 brocas por isca, né, você tem que aumentar o número de armadilhas e aumentar o controle dos insetos, tá? Agora, gente, se fizer as armadilhas bem feitas, é questão de 15 dias, você faz esse monitoramento, você vai ver uma redução muito grande da população da broca. E você minimiza muito, né? Aí, você vai na maioria dos agricultores familiares, ninguém faz isca. E é uma tecnologia que está há quantos anos disponibilizada no mercado, né? Então, está faltando o quê? Está faltando a transferência da tecnologia. Está faltando ensinar o produtor a fazer e acompanhar corretamente. Ele saber qual a importância do monitoramento desse, para ele não ter comprometimento da produção.
né? Agora, muito importante, gente, seleção de material de plantio, principalmente quando o produtor pega a muda no campo para fazer novas áreas, controle biológico, o controle químico, variedades resistentes não existe, tá? Não existe. E existe a técnica de comportamento, né? Mas que você atrair através de feromonas e outras coisas, mas a isca bem feita tem muito mais resultado. Mudas. Se você compra uma muda micropropagada, essa muda vem limpa. Se você fizer o trabalho correto no campo, você vai obter produtividade. Porque essa muda vem sem nematóide, vem sem fusário, vem sem broca, vem sem cicatoca, né? A muda vem perfeita. Agora, se você vai retirar, o produtor vai retirar a muda do campo, tem que fazer esse descorticamento, eliminar totalmente as raízes, né? E você verificar. Se tiver alguma perfuração, alguma galeria, você joga essa muda fora. Não leva para o campo. E, de preferência, fazer um tratamento, né? Um produto químico dessa muda antes de levar para o campo para matar a broca. Bem, vamos tratar um pouquinho sobre o nematóides, que é a área que a gente atua mais, né? Eu atuo com diferentes culturas na Embrapa, principalmente abacaxi, banana, citros, mamão e maracujá, e algum trabalho com acerola e goiaba também. Gente, os nematóides no Brasil, olha só, é do século XIX. Né? Se vocês não sabiam aí quem é Jobert ou Emílio Gueldi, que tem um museu lá no Pará, né? Foram os pesquisadores que descreveram Meloidógena exígua, quando Meloidógena exígua destruiu a cafeicultura do Rio de Janeiro, né? E aí o café migrou para São Paulo, para Minas Gerais, e aí, através das mudas contaminadas, o nematóide migrou junto, né? Então, assim, a importância dos nematóides no Brasil é desde o século XIX. O nematóide, apesar de ser um micro-organismo, né? Ele é um organismo que tem milhões de anos de evolução à nossa frente. Ou ele tem órgãos similares ao nosso, né, aos humanos, ou muito mais evoluídos do que a gente. Tá, pessoal? Muito mais evoluídos. Tá? Então, aí, ó, isso aí é um ciclo de meloidógeno. Qual que é o ciclo de um bichinho desse aí? Do ovo até o adulto? Em torno de 30 dias. Então, vamos imaginar uma lavoura de banana irrigada, aí na região de Colatina, né? Temperatura alta ao longo do ano, lavoura bem cuidada, né? Quer dizer, tá tratando do nematóide igual tratar da gente com picanha e cerveja gelada, né? É um paraíso. Então, se o produtor... por que é a importância da gente conhecer esse ciclo? Principalmente os técnicos. A gente sabe que, por exemplo, no caso de meloidógeno, o J2, a larvinha infectante, se você agir corretamente e controlar e matar esse J2, você interrompe o ciclo do nematóide, certo? Então, o que acontece? O J2 lá no interior do ovo, ele eclode, e aí ele é atraído pela concentração de hormônios, né? De açúcares, que é eliminado pelas raízes, que é estudado pelas raízes, e aí ele vai, através de diferentes, esse gradiente no solo, ele localiza as raízes e penetra as raízes mais finas, tá bom? Olha só, vou citar, por exemplo, em meloidógeno, eu citei lá atrás no ciclo. Se você interrompe, né, o estágio J2, você tem um bom nível de controle. Mas há alguns outros nematóides, como o caso de Pratilênculos e Rhadófilos similis, que a partir do segundo estágio, todos os estágios são infectivos. Então, por isso de fazer um manejo preventivo, evitar que o nematóide penetre e multiplique no sistema radicular, tá? E olha aí a diferença, né? Enquanto você tem aí meloidóide todos 28 dias, o Pratilênculos, média de 45 a 65 dias, só que o Pratilênculos também se varia de 25 a 65 dias, tá bom? E o Rhadófilos em torno de 20 dias. Rhadófilos e Pratilênculos são nematóides muito agressivos, porque eles são endoparasitas. Eu vou mostrar isso para vocês. E olha só, uma fêmea de meloidógeno pode fazer a oviposição de 800 a 2.850 ovos. Então, vocês imaginam, pessoal, essa multiplicação 12 vezes ao ano, né? Então, se o produtor vacilar no manejo, o nematóide destrói totalmente o sistema articular. Aí abre porta de entrada ainda para o fusário, e o fusário termina de matar a planta. E o que eu comentei para vocês, se faltar água, faltar oxigênio, começar até meter uma geada em Colatina aí, ou cair até neve, o que vai acontecer?
os ovos do nematóide entram em dormência no solo. Um ovo, por exemplo, de meloidógena incógnita, pode sobreviver 2 anos no solo. Então, por que isso é importante? Para controle do nematóide. Se o produtor arrancar uma lavoura de banana e plantar em seguida, o nematóide está lá esperando. Então, o que tem que fazer? Eliminar uma lavoura, fazer um plantio de uma cultura não hospedeira, para depois voltar com um plantio de banana. E geralmente a gente vê muito erro. Semana passada eu estava na Bahia, fui visitar uma área de um produtor, o produtor eliminou a banana e plantou logo em seguida na entrelinha. A quantidade de broca e nematóides que tinha na área vai comprometer. Ele não vai conseguir colher o primeiro cacho, gente. Pra vocês terem ideia, o tamanho do erro, né? Que às vezes os produtores cometem. Eu comentei para vocês, né? Os nematóides têm diferentes modos de parasitismo. Endoparasita migrador, quer dizer, endo, dentro da raiz e migra o tempo todo. Endoparasita sedentário, é o caso de meloidógeno. Ele entra, vai estabelecer um sítio de alimentação e vai ficar parado. Ectoparasita migradores é que fica do lado de fora das raízes e migrando de um lado para o outro, promovendo vários ferimentos. E ainda você tem ectosedentários e semi-endoparasitas. Quais são os mais importantes para a banana? Pratilencos e radófilos, que são endoparasita migradores, né? O que eles vão fazer? Eles vão penetrar na raiz e migram no rizoma de um lado para o outro. Né? Então, eles promovem muito mais ferimentos e aí eles fazem muito mais portas de entrada para o caso de fusário. E aí, as áreas que têm mais problemas de pratilencos e radófilos, a dificuldade de manejo também é muito grande. E no caso dos meloidógenos, é isso aí, ó, né? A larvinha lá, o J2, estabelece lá o sítio de alimentação, que está nessa imagem embaixo, né? E aí forma as células gigantes. Aí vocês imaginem que lá na raiz, tudo antes de passar para a parte aérea, uma parte fica lá com o nematóide, né? Água, os açúcares, os nutrientes, tudo que é importante para ele. Então, por isso que ele limita o crescimento. E quando tem um déficit hídrico, os locais, as lavouras que são infectadas, atacadas por nematóide, né? Sentem muito mais. E aí você vê aquele amarelecimento da planta, né? Redução do peso dos cachos, formação de reboleiras e morte das plantas. O que a gente vê no campo? Tamanho desigual das plantas, murcha nas horas mais quentes, folhas e fruto de menor tamanho, nanismo ou entorceiramento, muita exibição de deficiências nutricionais, pessoal. Às vezes as lavouras começam a exibir sintomas de deficiências nutricionais, então vocês não cometam mais esse erro de quando for ao campo, olha a parte aérea, mas principalmente com enxadão, com canivete, com qualquer coisa, verifique o sistema radicular da planta. O nematóide é um inimigo oculto, tá? Ele está lá no solo, tem que verificar principalmente a presença de nematóides. Aí eu vou mostrar os sintomas diferentes para vocês. Aspectos importantes. Quanto tipo de solo, umidade e solubilidade do hospedeiro. Quanto mais arenoso o solo, maior vai ser a agressividade e as perdas do nematóide. Por quê? O nematóide vai ter maior facilidade de se locomover no solo, tá? Entre as partículas de solo. O solo mais argiloso, né, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Agora, no solo arenoso, se o hospedeiro for suscetível, a agressividade do nematóide vai ser muito maior. Quais são os principais nematóides que a gente tem para a bananeira? Nematóide cavernícola, conhecido como Rhodophyllus simis, nematóide das galhas, meloidógeno, são várias espécies, nematóide espiralado, helicotilencos, e o nematóide das lesões, que é o pratilencos. O que eles causam? Né? Desde esse descorticamento, apodrecimento do sistema radicular, né? Até o apodrecimento dos rizomas, e com isso você tem o tombamento. A destruição total do sistema radicular leva ao tombamento das plantas, principalmente da banana do tipo terra e a banana cavendish, que é a nanica, né? Que produz uns cachos maiores e aí a planta não tem sustentação, ela acaba caindo. E aí mostrando para vocês, ó, se você vê enegrecimento nas raízes, e principalmente as galhas, que são esses caroços, né, é um sintoma de meloidógeno. Essas necroses nas raízes podem ser, né, tanto radófilos quanto pratilencos. E aí diferentes sintomas, olha aí, isso aí são plantas que a gente inocula, né, faz o trabalho em vasos para verificar a reação.
Pessoal, eu acho que o Jimmy teve algum problema aqui na conexão dele. Vamos esperar ele retornar. Só um instante, pessoal. Entrei em contato com o Jimmy aqui. Tô esperando o retorno dele. Acredito que foi algum problema na conexão. Ô, pessoal, bom dia. Bom dia. Uai, caiu e eu nem percebi aqui.
Eu estava em que parte? Estava explicando a doença dos nematóides, né? Ah, tá. Eu já tinha iniciado os nematóides? Sim, senhor. Tá, eu vou projetar novamente os slides, e aí vocês mostram para mim, me fala aí, por favor, qual slide que estava parado. Vou voltar aqui nos nematóides. Pode falando aí que aí a gente vai ter uma noção. Vou voltar no início dos nematóides aqui. Estava dando as doenças. Tá, beleza. Vou colocar aqui. Não sabe o que aconteceu. Nós esquecemos a consulta da Maria. O que eu respondo? Estão visualizando aí, gente? Ok. Ok, então eu vou lá. Vou adiantar aqui, vou lá para a parte nematóides. Nós falamos então sobre cigatoca, sobre viroses, mal do Panamá. Falei sobre a broca. Tudo. E aí começamos nematóides. Positivo. Passei esse slide? Passou. Sim. Falei do ciclo. Passou. Tranquilo, pode ir. Os tipos, modo de parasitismo dos nematóides. Passou isso aí também. Principais nematóides da bananeira. Isso aí também. Não, beleza, então. Também. Também. Então, tinha caído... Essa parte Quase terminando. Você estava quase terminando. Essa foto aí eu já tinha mostrado? Eu acho que essas fotos aí não mostrou, não. Mostrou? Mostrou. Então eu vou fazer um comentário aqui sobre essa área aqui. Eu tava falando... Falei sobre esse cálculo de perdas? Não, aí não. Então, beleza. Vou retomar aqui, gente. Então tá. Bom, eu vou perguntar assim, o pessoal tá vivo aí? Para saber se a conexão continua. Você caiu nessa parte aí, Jimmy. Não, tá ótimo. Não, então tinha pouco tempo que eu estava logo no slide da frente. Sim, sim. Seguinte, coisa da internet. Olha só, isso aí é uma área, lá em Bonzo da Lapa, onde, chamado Projeto Formoso, um projeto lá da Codevasf de irrigação, ele tem quase 13 mil hectares. Pra vocês terem ideia da importância da banana, a banana é cultivada em mais de 9 mil hectares. E a grande maioria era prata. E agora os produtores estão plantando bastante nanica por causa de problema com o nematóide e mal do Panamá. Tá? Então, olha só o exemplo aí de uma lavoura tipo prata, o tamanho do engaço, né, do cacho que a planta jogou para fora, mas ela não tinha condição, né, o sistema articular totalmente comprometido, de encher. Agora, olha mais embaixo aí um cacho mais bonitinho, tranquilo. Por quê? É uma área experimental que nós fizemos um trabalho de manejo biológico por mais de um ano. E a planta, que era filha, quer dizer, já jogou esse cacho bonito para fora. Então, tem como manejar bem o nematóide fusário? Tem. Né? Mas você precisa de diferentes práticas de manejo. Aí, essa conta aí, olha só, do lado esquerdo, tá tem frutos, que a gente chama frutos de segunda, ou frutos reba, e a direita de primeira. Então, depois vocês façam a conta seguinte, se você tem no hectare espaçamento 3x2, você tem 1.666 plantas por hectare. Um cacho bom na lavoura tem que dar uma caixa, né? Fazer essa relação. Um cacho aí de 20 a 24 quilos. Se você consegue produzir, né, a maioria do cacho de primeira, você multiplica 20 vezes 70 centavos, o produtor tem R$14 por cacho, né? Vezes 1.600, vocês vão ver quanto que vai dar isso por hectare. Agora, você imagina o caso dessa slide anterior, né? Que o cacho daquele ali não dava, se desse no máximo uns 10 quilos, vezes 43 centavos, né?
vai dar quanto? R$4, né? Vou pôr 4,50. Vezes 1.600, o produtor tem uma rentabilidade de R$7.200 por hectare. Agora, se o produtor tiver um bom manejo e conseguir produzir 70% de primeira e 30% de segunda, né? Se a gente fizer essa relação, quer dizer, ele vai ter R$14 do caixa da parte do caixa de primeira, né? Que é o 70%, mais não, 70% de 20 vai dar 14 quilos, né? 14 vezes 70 centavos. Fazer essa conta para vocês entenderem. Vai dar R$12, né? E 6 vezes 43 centavos, 6 quilos vezes 43, vai dar R$2 e pouco, né? Então, quer dizer, é R$14 versus R$4, R$5 numa área mal manejada. Então, o produtor está perdendo quase R$10 por cacho. Mas vamos pôr R$5 por cacho, gente. R$5 vezes 1.600 plantas, né? Vai dar o quê? R$8.000 por hectare. O prejuízo do produtor devido ao nematóide pode ser de R$8.000 ou mais por hectare. Se você tem um cacho e meio ou mais por ano, né, já vai para R$12.000 por hectare. Então, é caro o manejo? É caro usar um produto biológico para controlar o fusário e o nematóide? Não. Basta o produtor fazer conta, mas para ele fazer conta, ele precisa de um técnico, né, de uma consultoria, de alguém que dê um acompanhamento bom para ele. Como é que ocorre a disseminação dos nematóides, principalmente na banana? Através das mudas e através, principalmente, também do preparo de solo, tá? Prepara uma área e vai para outra área, né? Principalmente pequenos produtores, né? Que às vezes fazem e não lava, né? Não lava o equipamento antes de ir de uma área para outra, né? Aquele agregado de solo ali que está no arado, por exemplo, leva o nematóide de uma área para outra. E também através de enxurrada, pessoal, e agroirrigação. Vou contar um caso interessante para vocês. Uma vez eu fui visitar um produtor aí na região de Colatina. Aí eu cheguei, queria fazer um levantamento de nematóides. Ele pediu para eu trocar a botina, se eu podia trocar a bota. Eu calcei uma bota plástica lá, lavadinha dele, tudo tranquilo. Aí eu perguntei para ele, de onde vem sua água da irrigação? Ele falou, do Rio Doce. Eu falei, pô, aí você tá de brincadeira? Você usa água do Rio Doce e você acha que não vai ter problema de nematóide? Quando dá uma chuva, como é que fica a coloração do rio? Né? Aquele solo em suspensão ali, aquilo ali está lotado de nematóide que está descendo esses morros aí, né? Então, a água de irrigação é importante tomar muito cuidado, tá? Se possível, né? Usa a água de poço, água de represa e tal. Mas se não é possível, mas você já vai saber que você vai estar jogando nematóide e outros patógenos na área. Gente, se não sabe se tem ou qual a população que tem, o nível populacional, tem que fazer análise nematológica. É similar à análise de fertilidade de solo, né? Coletar lá 20 centímetros de profundidade, né? Em diferentes pontos, coletar raiz e solo. Pega lá 10, 15, 20 pontos por hectare, mistura, faz uma amostra composta e manda para o laboratório. Qual que é a importância disso? Olha só alguns exemplos de população de nematóide que a gente processa lá no laboratório da Embrapa. Helicotilencos, em 10 gramas de raiz, população variando de 40 a 47 mil. Gente, isso é um absurdo. Vocês imaginam qual que é o volume de raízes que tem uma planta dessa? Se ela tem 47 mil nematóides por 10 gramas. Olha no solo, quase 3 mil nematóides por 100 centímetros cúbicos. Isso é 30 mil nematóides por litro de solo. Olha a população de Rhodophyllus simples, de meloidógeno. 14 mil exemplares de meloidógeno em 10 gramas de raiz. Isso é um absurdo. É impossível uma lavoura dessa conseguir expressar uma boa produtividade. Porque o nematóide está destruindo o sistema articular da planta. Aí, eu coletei algumas amostras para enriquecer a nossa coleção biológica lá do laboratório, aqui no Espírito Santo. Olha aí para vocês verem. Todas as áreas tinham problema com nematóide. Helicotilencos tinha em todas. Em todas. Aí, eu coletei uma amostra em Colatina aí, tinha problema com helicotilencos, né? Linhares, tinha de tudo. Tudo quanto é nematóide importante para bananeira, tinha lá, tá? Então, assim, mostrando para vocês que os nematóides estão presentes em todos os locais. O nematóide é um habitante natural do solo, tá? Como é que a gente controla o nematóide?
Manejo químico, cultural, biológico e genético. Químico. Gente, os nematicidas foram muito mais utilizados. Só que os nematicidas são os produtos mais perigosos que tem no mercado, tá? Então, havia produto de contato, sistêmico, granulado, líquido, né, com diferentes grupos, mas são produtos muito perigosos. Esses principais aí, ó, que eram utilizados, Furardan, Tempo, Counter, já saíram do mercado. O Counter agora retornou ao mercado, tá? Mas é um produto muito perigoso, né? A gente só recomenda em casos, assim, depende muito do nível tecnológico do produtor, e se tem uma população muito alta, para você reduzir a população e adotar outras práticas de manejo, principalmente a adubação orgânica e a aplicação de produto biológico. Mas olha só o bom da pesquisa. Antigamente a gente tinha produtos, no caso do Counter, que você usava 70 quilos de produto comercial por hectare. E hoje você tem produtos mais novos, eu coloquei no exemplo aí o Nimitz, ele tem registro para café, mas não tem para banana. Para vocês terem ideia, só usa 1,5 litro do produto comercial por hectare. Então, quer dizer, a pesquisa está desenvolvendo produtos menos agressivos, né? Que precisa aplicar menos produto por hectare, mas, mesmo assim, os produtos químicos são muito perigosos, tá? Manejo cultural. Olha aí, gente, essa área é em Linhares, tá? O que estava acontecendo? Muito nematóide, muito mal do Panamá, essa área de cima, tá? Aí o produtor abriu esse quadro e nós plantamos a BRS Platina. E ela está indo muito bem. Essa área embaixo é em Borges da Lapa. Olha só, o produtor fez o plantio de mudas já maiores, né? Fez o plantio de crotalária, adubo verde na entrelinha, e depois nós roçamos isso. E aí nós conseguimos reduzir a população de fusário, reduzir a população nematóide, fazer um aporte de produto biológico, de matéria orgânica, e a lavoura está indo bem. Nenhuma medida isolada vai funcionar bem, tá bom? Plantas antagônicas a fitonematóides. Nós temos vários adubos verdes, pessoal, na qual o nematóide não consegue multiplicar no sistema radicular, tá? Por que o plantio verde, né, o plantio direto cresceu no Brasil? O plantio direto cresceu no Brasil para controlar os nematóides da soja, principalmente Heteroides glycines, tá bom? Então, aí o plantio direto cresceu na soja, depois foi para cana, né, e também para outras culturas. Por quê? Quando a renovação de uma área, você plantar um adubo verde que minimiza a multiplicação do nematóide. Então, na bananeira, como é que a gente vai fazer? Fazer rotação de cultura na banana? Não. Quando você for eliminar uma lavoura, fazer um plantio na cultura não hospedeira, por exemplo, o milho. Né? Vários hoje híbridos de milho são resistentes aos nematóides. E aí você vai reduzir aquela população para depois você fazer o plantio da banana, né? E aí fazer um aporte de matéria orgânica, fazer uma correção do solo, fazer um bom preparo do solo, fazer um aporte de produto biológico para controlar o nematóide. Ó, um grande exemplo, o melhor grande adubo verde utilizado em várias regiões do país é a crotalária, tá? Porque ela tem resistência principalmente de meloidógeno, e aí, gente, é preciso estudar isso. Porque uma crotalária spectabilis é resistente ao nematóide, não é a outra. Aí tem a crotalária ocroleuca, né? Tem várias espécies de crotalária. E aí a gente precisa ver qual nematóide está presente no solo para recomendar o adubo verde. Olha só, isso aí é lá em Borges da Lapa, ó. Tá essa mudinha feia em cima aí, não sei se dá para vocês verem direito. Isso é citro, gente. Por quê? A área do produtor tinha tanto meloidógeno, o produtor resolveu eliminar, né, a área de banana, então tá aí para retirar o último cacho e já plantou os citros na entrelinha. Por quê? Os citros não hospedam meloidógeno, tá bom? E aí eu já citei diferentes culturas antagônicas, né? Você tem crotalária, você tem cravo de defunto, você tem mucuna preta, né? Você tem diferentes espécies de capim, né? Braquiária e vários outros. Isso depende qual? Qual que é melhor para o produtor? Depende do nematóide que está na área, a quantidade de adubo verde vai ser incorporado, depende de vários fatores. Tá? Outras táticas, alcave e oposil. O que é alcave e oposil, gente? O alcave é você manter o solo limpo, né? Por um determinado período, quer dizer, eliminou, por exemplo, a banana. Vai lá, elimina aqueles restos culturais, faz uma aração, uma gradagem, porque aí você expõe o revolvimento do solo, você expõe os ovos à radiação. E aí, os ovos eclodem e morrem. Se você fizer o revolvimento do solo e irrigar, o que os ovos nematóides vão perceber? Opa, tem umidade, vou eclodir. Só que ele eclode, mas não tem as plantas hospedeiras. E aí, o nematóide morre, tá bom? Destruição de plantas atacadas e, principalmente, pessoal, manejo de plantas daninhas. Essa questão do pousio, por exemplo, o produtor, ele
ele abandona uma área de banana, ou elimina a banana e deixa aquilo lá no mato, né? Ah, vou deixar a terra descansar. Pessoal, a maioria das plantas daninhas hospedam o nematóide. Então, o nematóide vai continuar multiplicando lá, ok? Então, tem que fazer o manejo correto das plantas daninhas. De certo tempo, fazer uma aração, uma gradagem, ou aplicar um herbicida, para evitar que o nematóide multiplique nas plantas daninhas. Lembre que o ciclo do nematóide é 30 dias, ok? Plantio em local isento, hoje é praticamente impossível, porque o nematóide é habitante natural do solo, né? E aí, onde puder haver vida, lá vai estar presente os nematóides. Manejo genético, nós temos algumas cultivares existentes. Manejo biológico é muito importante e principalmente o uso de resíduos de adubação orgânica. Adubação equilibrada, pessoal. Para vocês terem ideia, até a diferença se você aplica um adubo convencional, um adubo à base de ureia, um adubo à base de nitrato. Por quê? Se eles alteram o pH do solo, eles favorecem ou desfavorecem os patógenos, né? A adubação orgânica, o que ela faz? Ela promove, ela aumenta os inimigos naturais, ela libera substâncias nematicidas e reduz os nematóides fitoparasitas, tá? Então, por exemplo, eu sou produtor, eu sou cafeicultor, né? E assim, eu faço pesquisa de tudo que vocês imaginarem, né? E tem vários anos que eu já estou mudando para os fertilizantes organominerais. Tem vários produtos no mercado, né? Vocês têm que pesquisar, fazer um trabalho pequenininho e verificar qual que vai atender a sua necessidade. Mas, por exemplo, eu trabalho lá na roça com um organomineral que ele tem a liberação controlada, né? Ele ajuda a melhorar o pH do solo, porque ele não acidifica, não é? Então, tem várias vantagens. Eu economizo mão de obra e acabo melhorando a fertilidade do solo. E isso na banana é muito importante. Se você, quanto melhor você melhorar o pH do solo e a disponibilidade de nutrientes, você desfavorece os patógenos e favorece a planta. Isso aí é lá em Bujizalá, pessoal. O que eles estão fazendo? Os produtores estão construindo um tanque e aí eles jogam aí esterco de boi, esterco de cabrito, né? De caprinos, cama de frango, né? Deixa isso aí fermentando um período, joga aí ainda também uns produtos biológicos aí, né? Enriquece isso e joga pela irrigação, fazendo aporte de matéria orgânica. Por quê? Solos arenosos e é muito distante dos locais que tem granja. Então, o frete é muito caro e é difícil os produtores lá utilizarem matéria orgânica. E essa é uma forma que eles estão fazendo e é muito importante no manejo de nematóides. Plantio de mudas de qualidade, gente. Ó, isso aí é um exemplo, né? Trazendo mudas para fazer experimentos. A muda micropropagada, né? Traz a muda micropropagada, passa para a sacolinha, deixa lá uns 60 dias e depois vai para o campo. Se é muda que é da lavoura, fazer o tratamento químico ou biológico daquela muda. Manejo genético. O que a gente faz, eu como nematologista? A gente pega os acessos do banco de germoplasma e tenta avaliar qual material que tem resistência aos nematóides, para informar isso ao programa de melhoramento, tá? Olha aí para vocês verem, ó. Fiz um trabalho com melodose incógnita e javânica com os mesmos materiais. Vocês têm, olha aí, gente, a reação das cultivares varia em função do nematóide. A dangola é um material do tipo terra, tá? O nematóide multiplica muito nela. Mas você vê, meloidose incógnita foi pouco resistente, já que o meloidose javânica foi altamente suscetível. Olha lá embaixo a platina. Ela foi resistente à incógnita e moderadamente resistente ao javânica. A prata anã foi moderadamente resistente a ambos. Então, a gente tem que buscar essas informações. O que o material, o que é cultivar, o que ela pode me ajudar para o manejo de uma doença, né? O manejo de um fusário, o manejo de um nematóide, tá? E tentar agregar, cultivar no sistema de produção. E aí, uma foto que eu mostro para vocês, ó, da BRS Platina, que é um material do tipo prata, resistente a fusário, que tem a moderada resistência a nematóide, e a princesa, né? Mostrar a princesa para vocês aqui, ó, né? Olha aí, ela está um pouquinho abaixo da enxerto 33, que é a prata catarina, tá vendo? A prata catarina é muito suscetível a nematóide. A princesa também teve um comportamento de moderada resistência. Então, qual que é a vantagem da princesa? É um material do tipo maçã, resistente a cigatoca, resistente a fusário e com moderada resistência a nematóides. Gente, é um excelente material. Ela, por ser resistente ao fusário e a nematóides, o produtor não vai ter o problema da planta morrer. Fazendo um bom manejo, ele consegue colher bons cachos e colocar esse material no mercado.
ela tem um sabor muito similar da maçã original, né? Às vezes vocês que são mais novos aí, mais jovens que eu, nem conhecem a maçã original. E a Princesa, para vocês terem ideia, estamos conseguindo produzir sistema orgânico de produção, grandes grupos lá no norte de Minas, e começando a ser exportado para os Estados Unidos. Por quê? É muito mais fácil o manejo dela comparado à maçã original. Bem, manejo biológico. Olha, nós temos mais de 200 inimigos naturais de nematóides. Quais são os principais? São os fungos à base de Pocônia, né? E Paecilomys, que é Purpureocilium linacea, mudou a classificação. Os fungos produtores de metabólitos tóxicos, no caso de tricoderma, e bactérias, principalmente bactérias do gênero Bacillus. Então, pessoal, de mais desses 200 inimigos naturais, os produtos comerciais hoje são principalmente a base desses que eu citei. Pocônia, Paecilomys, ou Purpureocilium, tricoderma e Bacillus. Qual que é a vantagem do manejo biológico? Natural é baixo custo comparado ao controle químico, né? A facilidade de você trabalhar é muito maior por causa dos riscos de intoxicação, que é muito baixo, né? Só se o produtor comer um produto biológico para passar mal, né? Tem que ter cuidado? Tem. Mas é muito menor comparado ao químico. E a facilidade de trabalhar. Você pode colocar via irrigação, pode fazer via drenagem, pode utilizar na agricultura orgânica. Qual que é o pulo do gato, pessoal? Necessidade de avaliar. Os produtos biológicos são diferentes, eles têm agentes diferentes, eles têm formulações diferentes, né? Então, um produto que vai bem numa região pode não ir bem em outra. Então, eles precisam ser avaliados no campo, né? Isso aí eu coloquei aqui, ó, para vocês terem ideia, ó, só a quantidade de empresas. Hoje nós temos várias, dezenas de empresas no Brasil que comercializam produtos biológicos, tá? Aí, ó, eu fiz um trabalho em casa de vegetação. Só para vocês terem ideia, o que significa esse AI aí? É antes da inoculação e o DI depois da inoculação. Vamos lá, por exemplo, pegar um produto dessa empresa aí, AgroHumus. Quando eu inoculei, coloquei o produto biológico antes de inocular o nematóide, né? Aí, após lá 120 dias que eu fui ver a população nematóide, tinha 63 mil nematóides. O que eu coloquei o produto biológico, ó, o AgroHumus DI, depois da inoculação, ele tinha 50% a mais de nematóides. Tá vendo, gente? Então, mostrando a importância do trabalho preventivo. Quanto mais preventivo a aplicação de produto biológico, melhor vai ser o resultado, tá? Aí, mostrando um trabalho no campo, que foi feito também com esse produto biológico aí, o Vitaflex, comparado com a testemunha, com um ano, nós já conseguimos obter um cacho de boa qualidade, comparado à testemunha que estava lá sofrendo, né? Produzindo cacho de segunda. A gente está fazendo muito trabalho no campo, ó, Plaquemines, isso aí é área de banana da terra, principalmente agricultura familiar, no Baixo Sul da Bahia, é o principal polo de produção de banana da terra do Brasil. Essa região de Colatina, Linhares, também é importante, região produtora. Gente, falta muita informação, infelizmente, os produtores da agricultura familiar são muito carentes da transferência, e a gente tem feito trabalhos avaliando produto biológico, esterco, né, que é matéria orgânica, colocando os produtos químicos, nematicida, e uma área sem tratar. Olha para vocês terem ideia aí, ó, né? A esquerda é uma área sem tratamento. À direita, essa área grande, foi uma área que eu montei o experimento com o produtor. Olha a diferença, né? Do vigor da planta, né? Da sanidade das plantas. Então, falta muita transferência de tecnologia. E essa é a importância de um profissional bem formado. Um profissional com perfil de campo, tá? Eu vou fazer um comentário no final isso para vocês. Aí, ó, outra área experimental. Olha a diferença de desenvolvimento, gente. Nessa foto embaixo, eu fui para o produtor ver a diferença. Eu tratei as plantas, né, das laterais e eu deixei a planta do meio sem aplicar o produto biológico. Olha a diferença de crescimento depois de 60 dias. Né? Aí você mostra para o produtor, ó, tá vendo, cara? Você tem uma área pequena, você planta banana em cima de banana, então você tem que adotar alguma prática de manejo. Né? Quando o produtor viu essa foto aí depois de 60 dias que eu fui ao campo com ele nunca mais discute, porque ele viu a diferença de crescimento. Então, uma planta dessa, vigorosa, vai dar um cacho de qualidade, e a rentabilidade do produtor é muito maior, tá bom? Então, isso serve para o nematóide, serve para o fusário, né? E serve para várias outras doenças, vários outros patógenos. Evitar a entrada do patógeno, adotar o manejo cultural, se possível, adotar o manejo genético. Em casos, né? Casos que o técnico julgar importante, pode ser feito o manejo químico, mas com muito cuidado.
E o manejo biológico, gente, hoje é a principal ferramenta, tem crescido muito e vai continuar crescendo, visando a produção sustentável, tá? Eu queria deixar eu falei muito, tá, pessoal? Vários assuntos, mas eu queria passar uma visão para vocês do que a gente são os principais problemas fitossanitários que a gente enfrenta na cultura da bananeira. E eu queria que vocês pensassem as duas frases aí. É melhor estar preparado para uma oportunidade e não ter nenhuma do que ter uma oportunidade e não estar preparado. Há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. A ciência consiste em saber. Em crer que se sabe, reside a ignorância. E nós estamos vendo muito isso hoje, infelizmente, no dia a dia, né? Vários especialistas aí, vários, né? O tio do Zap aí, repassando bobagem de um lado para o outro, né? E questionando, falando cada coisa absurda, questionando a ciência. Nós sempre devemos seguir a ciência. Pessoal, eu sempre estudei em escola pública, sou filho de agricultor familiar, e eu devo que eu sou à escola pública. E eu espero que vocês, que também estão na instituição pública, sempre valorizem isso, tá? Todas as instituições do país hoje, que com educação em ciência e tecnologia, estão em muitas dificuldades. Nós temos um governo que não valoriza a ciência. Então, tem essa responsabilidade. Depois que você sair, que você virar um grande profissional, não esqueça as suas origens. Não esqueça as suas raízes. Eu sempre serei grato às instituições públicas e sempre vou defender com unhas e dentes. Hoje, estou num bom emprego, sou um grande profissional, mas eu devo tudo isso à escola pública. Eu sou filho de agricultor familiar. Eu não teria uma oportunidade se não fosse na escola pública, na universidade pública. Então, felizmente, vocês olham o que era o IFES, tá? Em 2000, e olham o que é a rede do IFES hoje no Espírito Santo. Quantos filhos de agricultor familiar, empregada doméstica, pessoas carentes, tiveram acesso à educação, tiveram acesso à ciência e uma boa formação? Pensem nisso, gente. Vamos ser cidadãos melhores e vamos construir uma nação melhor, valorizando a ciência e valorizando a educação, tá? Agradeço vocês aí pela oportunidade, o pessoal da empresa Júnior. Quero cumprimentar os colegas, os professores do IFES. Nós temos parceria com muitos colegas, muitos são meus amigos desde a época de graduação, pós-graduação, e nós estamos juntos. Onde estiver trabalho em prol da agricultura do Espírito Santo, ou eu trabalho em prol da ciência, podem contar comigo, tá? Obrigado e um abraço a todos vocês. Um abraço aí, professor. Valeu, Jimmy, muito obrigado. A gente tem algumas perguntinhas aqui no chat. Tem como você responder elas, Jimmy? Tá, eu vou parar aqui, vou lá pro grupo lá, vou abrir aqui o chat. Pessoal, vou verificar aqui o chat, deixa eu ver. Ô Pedro, faz favor, as perguntas estão no chat? Estão no chat, você quer que eu leia elas? Faz favor, leia para mim. Você vai lendo e eu vou respondendo, comentando, e aí... Tá certo. Vou parar a apresentação. Deixa eu abrir minha câmera aqui, por favor. Pode ir lá, Pedro. Você começa, eu vou fazendo os comentários. A primeira foi da Bruna Magnani. Ela perguntou se a desfolha das plantas infectadas podem ficar nas entrelinhas do bananal ou devem ser retiradas. Olha, podem ficar, tá? O ideal é que fiquem para ela justamente apodrecer ali, né? E fazer um aporte de matéria orgânica. Uma coisa que é feita, e a gente até recomenda, é você usar, se o produtor quiser fazer uma aplicação de ureia. Ou uma calda com ureia, ou até a própria adubação com ureia. Por quê? Você vai adiantar a decomposição desse material. Mas só de você fazer a desfolha, né? E você virar... Se o produtor quiser, tá, gente? Tudo isso é mão de obra. Só de fazer a desfolha e jogar para o solo, já ajuda a controlar muito. E se o produtor virar a folha, né? Na face inferior que está a doença, né? Quer dizer, o patógeno ele vai ir para o solo ali e vai apodrecer mais rápido e ele não tem condição de infectar os tecidos novos. Mas só em fazer a desfolha bem feita, né? E jogar esse material para o solo, deixando na entrelinha,
né? E logo após a desfolha, você fazendo a aplicação do fungicida, todas as folhas novas que saírem vão sair limpas, sem o patógeno, né? E aí você consegue fazer um bom controle da doença. Certo, obrigado, Jimmy. Outra pergunta foi do Rafael Caetano. Foi, professor, o que me diz sobre o custo de produção da banana ser alto e seu preço de mercado ser estável? Qual alternativa tomar para se ter uma maior lucratividade com a cultura? Pessoal, isso está acontecendo mesmo. Agora, o que está acontecendo nos dias atuais? Nós estamos numa crise econômica muito grande. Então, até a banana, que é a fruta mais consumida, reduziu o consumo. Então, nós estamos tendo vários problemas climáticos. Por exemplo, teve estiagem no sul de Minas, agora teve geada, né? A região lá de Delfinópolis, que é importante para a produção de banana. Registro está tendo problema, né? Teve geada lá no sul do país. O norte de Minas tem alguns problemas climáticos. E mesmo assim, o preço da banana não sobe. Por quê? A demanda reduziu. Qual que o que o produtor tem que ficar atento? Pessoal, fez o plantio, plantar seguindo todos os cuidados, muda de qualidade, controlando pragas e doenças, para você conseguir produzir cachos maiores e de qualidade. Por exemplo, a banana terra aí em Colatina. Eu conheço alguns produtores que o cara tira o primeiro cacho e no máximo o segundo. E aí ele tem que erradicar. Por quê? É problema com broca, é problema com cigatoca negra, é problema com nematóide. E a banana terra, o produtor tinha que tirar no mínimo 3 a 4 ciclos. Tá? Olha só, como a banana tipo terra aumentou de preço, eu sou da região de Iuna, né? Sul do Espírito Santo. E aí um amigo meu que é produtor lá, café e tal, ele tinha uma área de baixada lá e plantava muito milho. Ele falou, ô Jimmy, eu vou plantar uma banana terra aqui, você me ajuda? Aí eu falei, se for para você fazer bem feito, eu te ajudo. Pessoal, é produto biológico a cada 60 dias, com hormônio de enraizamento, adubação muito bem feita, irrigação, manejo da cigatoca e tal. Olha, ele colheu um primeiro cacho que era um absurdo de grande. O segundo cacho está saindo ainda melhor. E eu falei com ele que eu quero colher no mínimo 5 cachos nessa área. Com a conta do primeiro cacho, ele falou que para produzir o milho, teria que plantar o milho 2 vezes por ano. Então, você vê, o primeiro cacho já pagou a conta. E ainda tem os outros que vão vir. Então, a gente precisa disso. Precisa de longevidade da lavoura. Se você planta banana prata e deixa o nematóide mal do Panamá acabar com ela, o prejuízo é muito grande, gente. Que a implantação da lavoura é caro, é onerosa. Foi a sua pergunta aí. A gente precisa evitar isso. Então, quanto mais tempo você prorrogar o pomar, né, a lavoura, aí que mora a rentabilidade, tá bom? Beleza, Jimmy. Outra pergunta aqui, do Evandro Carlos de Oliveira, nosso professor Evandro, um grande abraço, Evandro. Doutor Jimmy, parabéns pela excelente palestra. O senhor conhecendo a produção, sazonalidade capixaba de banana, qual a época e melhor de talhão mais adequado para iniciar um pequeno cultivo de banana da terra, Maranhão? Ó, eu vou te falar um negócio, cara. Evandro, né, professor Evandro? Professor, tem rodado muita região do Baixo Sul da Bahia, né? Semana passada eu estava lá justamente por causa dessas áreas experimentais. E devido ao baixo preço obtido pela banana, o que aconteceu? O produtor limita o tratamento. Quando ele limita o tratamento, aí a cigatoca negra, principalmente nematóide e broca, faz um regaço na lavoura. Então, a tendência é a banana tipo terra ter bons preços. Por quê? Muita área sendo eliminada, tá? E eu falo sempre o seguinte, produtor que tem área pequena e bem cuidada, não tem como ter prejuízo, tá? Vai chegar um tempo que ele vai ganhar mais, vai ganhar menos, ele vai empatar, né? Os produtores mesmo falam, trocou cebola e tal, mas eu falo para você o seguinte, te dou uma sugestão, olhar lá, principalmente na tabela da CEAGESP, entra lá no site da CEAGESP, você vai ver a flutuação de oferta, né, de diferentes produtos do mercado. Banana, tipo terra, tipo prata, nico, maracujá, de tudo. Mas eu falo o seguinte, independente da época do ano, se você agora, por exemplo, né, nós estamos saindo na época que faz um pouquinho mais de frio e tal, se você faz um bom preparo do solo, coloca muda de qualidade, dá um bom trato,
né? Com 10, 12 meses, dependendo da região, você vai estar colhendo o primeiro cacho, né? Depende do trato, depende da região e tudo, né? E um trato de qualidade. Você vai colher um cacho, fazendo o manejo correto da torceira e controlando essas pragas, você vai ter uma viabilidade desse pomar. E aí, a sua rentabilidade vai ser maior. Eu falo o seguinte, para essa região, banana da terra é uma excelente opção. Excelente opção. Tá? E agricultor familiar, gente, tem que fazer de tudo. É plantar milho no meio desse negócio, feijão, né? Essas coisas tão boas de preço e ajuda a pagar o custo de implantação. Tá? Eu sempre recomendo isso. Se possível, aproveitar melhor a área com outros cultivos enquanto você forma o bananal. Ok? Beleza, Jimmy. E para fechar, a última pergunta, que foi a minha até. Qual é a relação da broca da bananeira com a ação dos nematóides? Olha, existe uma interação muito maior, por exemplo, da broca e o nematóide com o fusário, porque eles promovem ferimento e aí é a abertura do fusário. Mas a broca e o nematóide juntos, às vezes eles até competem, né? Porque o nematóide está infectando a raiz e a broca está destruindo o rizoma, e os dois juntos eles vão levar à destruição total do sistema radicular da planta, tá? Então, assim, pode ocorrer, ambos em conjuntos, podem não ocorrer, isso depende muito do manejo, tá? Mas não há relação direta entre eles, tá? O que a gente foca muito, como a gente trabalha com patógeno de solo, que é o nematóide, a gente sempre foca essa importância do produtor, de observar a questão da broca, do fusário e do nematóide. Por quê? A parte aérea, o produtor olha na folha e está vendo o que está acontecendo. Mas a grande maioria, gente, tanto os produtores e dos técnicos, não observa o sistema radicular. Aí a planta tem um mau desenvolvimento, não responde à adubação, não responde à irrigação, não responde aos tratos, e o produtor joga mais adubo e tal, mas na verdade a planta está com um sistema radicular todo comprometido, tá? Então é isso. Tem que olhar, observar o sistema radicular, observar o rizoma, principalmente por causa da questão da broca. E quando o produtor faz o desbaste das plantas novas, né, dos rebentos ali, verificar, se quando ele elimina ali, se ele já vê a presença da broca, é que está no nível populacional elevado. Então, se fizer a armadilha bem feita, consegue um bom nível de controle. Tá bom? Beleza, beleza, Jimmy. Chegaram mais duas perguntas aqui para fechar. Outra do professor Evandro. Qual a sua avaliação sobre o potencial do uso de câmeras RGB e NIR no monitoramento da banana? E também o uso de drones na pulverização de produtos fitossanitários e nutricionais. Olha, quanto à questão aí de monitoramento, eu acho que toda tecnologia é bem-vinda, professor Evandro. Só que, assim, a gente está tendo... a gente trabalha com diferentes níveis tecnológicos de produtores. Tem produtor que ele não faz monitoramento nem da broca olhando lá e contando. Você vê como é que é difícil, né? Agora, óbvio que você tem outros produtores, principalmente mais tecnificados, que qualquer ferramenta que você ofereça que vai facilitar o monitoramento e o controle de doenças e redução de perdas dele, esses produtores estão aptos a usar. Então, eu acredito que essas metodologias são muito boas, mas tem que ser muito melhor trabalhada e depende do nicho, do nível de produtores que vai ser trabalhado. Por exemplo, o uso também de drones. A depender da forma de aplicação, o drone saindo um pouco mais caro. Né? Por exemplo, eu sou produtor, sou cafeicultor, e eu não faço uso de drones, né? Por quê? Eu já tenho a equipe dos colegas, dos trabalhadores, né? Eu faço via canhão, eu faço via pulverizadores costais motorizados e tal, porque o custo do drone está um pouco ainda superior. Mas que é excelente opção na região de Venda Nova mesmo, tem os maiores produtores estão fazendo aplicação de produtos no tomate com drones. Isso tende a crescer muito. Essa modernização da agricultura tende a ocorrer que nós temos um problema hoje muito grande de mão de obra. Né? E isso só tende a aumentar. Isso só tende a aumentar. Então, assim, a questão da aplicação de produtos através do drone, tanto produtos fitossanitários como nutricionais, isso tende a aumentar em todas as culturas. Agora, se é um grande produtor, por exemplo, de banana, ele vai preferir fazer a aplicação aérea, com avião, porque aí ele faz uma área muito maior e rápido. E o custo vai ficar até um pouco menor do que o drone. Agora, se é um agricultor familiar, o drone é uma excelente alternativa. Assim, eu acho que nós temos avançado muito nos últimos anos. E a gente precisa avançar muito.
Por exemplo, nessas áreas nossas aí de montanha, a gente precisa melhorar a parte de mecanização disso, né? A parte de mecanização, os tratos culturais, e a gente precisa de novos equipamentos, novas ferramentas para isso. Isso tende a aumentar muito e é necessário que aumente, tá bom? Tá certo, Jimmy. A última aqui para fechar. Professor, onde consigo encontrar os boletins técnicos para a banana na região do Espírito Santo? E quanto à adubação e manejos? Olha, pessoal, eu sugiro vocês, assim, nos sites das instituições de pesquisa, tem muitas informações, tá? Por exemplo, se vocês entrarem no site da Embrapa Mandioca e Fruticultura, vocês vão lá, Embrapa Mandioca e Fruticultura, publicações ou por culturas, vocês vão ter muita informação. Sistema de produção de banana para diferentes cultivares, né? Várias publicações sobre bananeira, tendo de tudo, né? Desde preparo de área até pós-colheita. Então, tem isso no site da Embrapa Mandioca e Fruticultura, tem algumas publicações em Capé, tem publicações no site da IPAMIG, assim, já tem muito material à disposição, muito material. A ciência é isso, né? Todo ano você tem novidade, e a gente precisa acompanhar isso. O que foi melhor há 20 anos atrás, não é hoje. Tá? Eu falo isso para vocês como filho de produtor. Né? No início, eu tive uns embates com meu pai lá na roça para modernizar o negócio, começar a densar as lavouras de café, a gente é produtor de café arábica, mas depois ele nem discute mais. Por quê? Eu estava quebrando aquele tradicionalismo, né? Ele aprendeu com meu avô e com o pai dele, aquele negócio, e vem passando de uma geração para outra. A gente precisa quebrar essas coisas. E a gente só quebra isso com conhecimento. Então, eu queria deixar uma mensagem para vocês que são estudantes, gente. O negócio virou bagunça. O MEC hoje parece que virou comércio. Vocês têm ideia de criar agronomia, EAD, não sei o quê? Não tem nada contra as pessoas terem oportunidade. Mas, caramba, como é que você vai formar um profissional sem ele conhecer a parte de laboratórios, a questão de doenças, né? A parte de campo, né? Agora, o que vai diferenciar no mercado de trabalho? Vocês que estão dentro aí do IFES têm acesso a bons professores, a boa estrutura, né? Aulas práticas e tudo, um profissional desse EAD. É a formação, é o conhecimento. Então, aproveitem a oportunidade, se estudem, façam estágios, né? Ah, quer fazer pós-graduação, beleza? Agora quer ir para o campo? Se prepare. Tenha uma boa formação para você chegar lá e ser diferenciado. O que vai fazer sobreviver os bons profissionais dos maus é a boa formação, é o profissionalismo, tá bom? Valeu, Jimmy. Gostaria de parabenizar você pela excelente palestra completa. Mostrou toda a importância aí do manejo da bananeira, o manejo das doenças da bananeira, toda essa questão de fitossanidade. Por fim, só agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Tá, eu tô vendo que tem uma pergunta aqui no chat aqui do Antônio Júnior. Ele está perguntando aqui sobre uma área com policultura de banana e cacau. O cacau pode ser um agente que ajude a diminuir as doenças da banana. Sim, durante o período, né, Antônio? Por exemplo, que a banana tende a ficar com crescimento mais rápido e superior ao cacau. Mas, por exemplo, semana passada, eu estava vendo uma área lá no Baixo Sul da Bahia e que o produtor plantou, né, a gente chama cabucra, né? Lá na mata, lá, o cacau com a banana. Rapaz, e é interessante, a banana tá com poucos sintomas de cigatoca negra. Poucos sintomas de cigatoca negra. E as áreas em aberto, cigatoca negra estava moendo as áreas. Tá bom? Então é o seguinte, qual que é a importância de você combinar diferentes culturas? Pô, você vai ter diferente fonte de renda. O cacau, o aporte de matéria orgânica é muito bom, né? Ali para a banana. E a banana no sistema sombreado, né? Ela tem um comportamento diferenciado em relação às doenças. Mais importante ainda, se você conseguir pôr uma variedade que já tenha uma resistência a algumas outras doenças. E aí, com certeza, você vai obter um êxito maior. Tá? Então, assim, estudar bem que tipo de banana você vai plantar. Ah, vai plantar uma banana prata lá no meio do cacau para ficar vários ciclos e tal. Plantar uma banana tipo terra, que você vai colher 2, 3 ciclos e ela vai acabar, vai ficar o cacau. Né? Então, estudar isso e fazer uma boa combinação. Agora, que a gente tem notado isso, de ter uma menor incidência de doenças na banana sob sombreamento, isso está ocorrendo, tá certo?
Rafael Caetano aí levantou a mão, eu não sei se ele quer fazer uma pergunta. Ô, professor, eu tenho duas dúvidas. Ah, Uma, vamos botar assim, você falou que o milho é um agente que não abriga o nematóide. Então, você certo. plantando a banana e o milho na entrelinha, ele acabaria com um pouco da população de nematóide? Ele vai minimizar um pouco a multiplicação do nematóide, né? Certo? Por exemplo, se você compara o milho com a planta daninha, o milho vai ser muito melhor. Mas eu sugiro, por exemplo, assim, entre uma renovação de um cultivo para outro, tá? Você eliminou a banana antes de você fazer o novo plantio, você fazer um plantio de milho geral na área. Porque aí o nematóide não vai ter como multiplicar e vai reduzir a sua população. Entendido. E no caso, professor, no plantio da banana, se pegava a muda e se colocava numa caixa com furadã para controlar Certo? a broca e nematóide. Qual que seria a alternativa no controle biológico? Então, o que que você faz? Você faz, prepara, né? Depende do que você quer controlar. Se a muda está limpa, quer dizer, se ela não tem nenhuma galeria de broca, nem nada, beleza, você não precisa usar nada para broca. Né? O seu problema, por exemplo, seria o nematóide que poderia estar ali, ali no rizoma da planta. Você pode usar um produto biológico. Você faz uma calda de produto biológico, insere ali, né? Pode colocar um produto até visando para broca, no caso da Balvéria, e um produto para nematóide, você põe ali, deixa aquilo secar um pouco a sombra e leva para o campo. Tá? Agora, o mais importante, fez o tratamento, até mesmo químico, da muda, tem que tomar cuidado, né, gente? Você sabe que o produto químico é perigoso. Fez tratamento químico ou biológico, quando levar a muda para o campo, quanto mais cedo iniciar o tratamento biológico, você vai preservar o sistema radicular da planta. Tá? Então, a gente recomenda, por exemplo, plantou o material, antes de 30 dias, por exemplo, 15 dias, a planta começou a emitir raiz, você já começa a aplicação de produto biológico. Tá? Para vocês terem ideia, tem um produtor que é amigo nosso, eu acompanho na região de Linhares, ele fez um plantio, ele vacilou, esperou 90 dias para começar a aplicação de produto biológico, já comprometeu o primeiro cacho dele. Por quê? O nematóide atacou muito o sistema radicular e limitou o crescimento da planta. Tá? E é uma área muito bem cuidada, irrigado, tudo certinho. Agora, o novo plantio que ele fez, eu falei, banana tipo terra. Eu falei, rapaz, você pôs a muda no chão, 1 ou 2 semanas você começa a aplicar o tratamento biológico. Faz agora, depois você repete com 30 dias, depois passa para intervalo de 60 dias e vai monitorando as raízes, se está brotando limpo ou não. Né? Se está tudo ok, depois você passa para 90 dias. E aí, o vigor das filhas, o vigor das plantas é que mostra isso na prática, no dia a dia. E aí, a diferença dos talhões, onde ele começou o tratamento biológico antes, é muito maior do que o outro, onde ele demorou. Por quê? Além de atrasar o primeiro ciclo, as filhas tiveram redução de desenvolvimento. Né? Então, quer dizer, isso atrasa a planta emitir o cacho. E isso, se emitir o cacho, nós estamos falando em produção, nós estamos falando em dinheiro. Tá bom? Entendi, professor. Obrigado aí. Muito bem explicado. Beleza, Pedro? Acho que beleza, acho que fechou todas as perguntas. Pessoal, um abraço a vocês, agradeço aí pela oportunidade. Amanhã nós vamos estar juntos de novo, que eu vou falar sobre manejo de nematóides, não sei se vocês vão participar, mas eu vou falar só sobre manejo de nematóides em diferentes fruteiras, né? As principais fruteiras de importância econômica no Espírito Santo. Tá bom? Pedro, agradeço a vocês, parabenizo vocês aí, cara, da empresa Júnior. Esse evento é muito bacana, tá? Eu, quando fiz agronomia, eu sempre participei da Semana Agronômica, ajudei a organizar. Vocês vão ter acesso a diferentes colegas, diferentes instituições, né? Transferindo, compartilhando conhecimento com vocês. E isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante para a formação de vocês. Tá, pessoal? Um abraço, tudo de bom. Valeu, Jimmy. Obrigadão aí, viu? Obrigadão mesmo. Obrigado, bom dia, um abraço. E até amanhã, 9 horas, nosso encontro. Obrigado, gente, todo mundo aí pela presença.